E aí pessoal, tudo bem? Eu estava aqui olhando o livro e fazendo uma pesquisa e parei num assunto interessante, qual seja lei penal no tempo e um pouquinho de lei penal no espaço. A pergunta é essa: e aí, tá dominando esse conteúdo? Vem com a gente, Direito Penal em 10 minutos, aqui na Múltipla. Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Lázaro, professor de Direito Penal e Processo Penal aqui da Múltipla Difusão do Conhecimento. E vim aqui bater aquele papo com vocês sobre lei penal no tempo e um pouquinho de lei penal no espaço. Depois que você assistir e entender, compartilha geral esse conteúdo bacana. Sim, lei penal no tempo, um assunto que cai de forma reiterada nos concursos e questões aí o Brasil afora. E você precisa entender. Como assim? Olha só, tempo do crime. Ele quer saber quando o crime aconteceu. Então, o tempo do crime ele é importante para definir algumas coisas. Mas antes, é importante que você saiba que o tempo do crime ele tem uma teoria que foi adotada pelo Código Penal. Sim, ela foi adotada no Código Penal no seu artigo 4º. Ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Eu desprezo o momento do resultado. Presta atenção aqui comigo, foca. Eu quero saber o momento da ação ou omissão e eu desprezo o momento do resultado. Então olha só como é simples você entender comigo. Eu quero saber se no dia que cometeu o delito, qual a lei que era aplicada. Sim, eu quero saber se a pessoa tinha consciência ou não do que ela fez naquele dia, naquela hora. É assim. E a teoria adotada para que isso fique claro e não erre é a teoria da atividade. Mas Cristiano, eu sei que existem outras duas teorias, mas você vai estudar para quê? Vai se ater para quê? Se a questão, se o concurso ou se o entendimento global é para você saber qual a teoria adotada. A teoria adotada é a teoria da atividade e ela está expressa no artigo 4º do seu Código Penal. Vem comigo aqui agora. Esse ponto é importante você já entender que quando eu defino o tempo do crime, eu defino a lei a ser aplicada. Como? Qual a lei do dia de hoje? Onde você estiver aí no Brasil ou fora dele, o dia de hoje, que dia é hoje aí? Pronto. Você já entendeu que dia é hoje? Pronto. Qual a lei que está valendo hoje aí onde você está? Pois bem, é essa lei que vai ser aplicada. Mas Cristiano, como assim? Sim, vai se definir a lei de hoje. Mas durante o processo é possível que eu tenha uma mudança na lei. E aí vem os conflitos intertemporais, que agora a gente vai aprender de forma rápida, clara e objetiva. Tempo do crime define a lei a ser aplicada. Nesse caso, eu tenho o fenômeno da irretroatividade da lei penal. Gente, como assim? Sim, se a lei do crime é hoje, essa lei é aplicada. Então, se surgir uma lei penal pior, essa lei penal não pode ser aplicada a esse crime que foi praticado hoje por causa da teoria da atividade. Então, a teoria da atividade que define o momento do crime, ela já limita a ação estatal para a lei a ser aplicada. Mas, Cristiano, eu também aprendi que tem a retroatividade da lei penal benéfica. E agora, como é que eu resolvo isso? Poxa, é simples. Nós dissemos a vocês o quê? Que a irretroatividade é da lei penal maléfica. Vem comigo agora, focado, só eu e vocês aqui. Preste atenção. O crime aconteceu hoje. Amanhã entrou uma lei ruim. Essa lei não volta para o dia de hoje. Ele continua respondendo pela lei melhor. Mas, se no dia de amanhã entrar uma lei melhor, essa lei vai retroagir. Artigo 2º do Código Penal. E a parte boa disso, focado comigo, não sai do foco, é a seguinte: a lei penal benéfica, ela retroage ainda que o cara já tenha sido condenado. Ou seja, a lei penal benéfica, ela não tem limite temporal para a sua aplicação. Então, voltando para cá, pega aí a visão, é simples. Se você tem um crime, a lei mais ruim não retroage por causa do tempo do crime. Se você tem uma lei boa, que foi posterior àquele momento estático, olha que interessante, ela vai voltar.
vai voltar porque ela é uma lei benéfica. Mas agora ficou um hiato na minha cabeça, Cristiano. Qual é? Você falou de uma lei boa, que retroage, e de uma lei ruim, que não retroage. Mas como é que aquela lei boa, que estava aqui, e saiu do ordenamento jurídico, ainda vai ser aplicada aos fatos praticados durante a sua vigência? Aí vem um fenômeno que você não pode esquecer, e o nome é até interessante: ultratividade da lei penal, mas benéfica. Olha o que eu quero dizer para vocês, é a possibilidade de uma lei penal boa, que foi substituída por uma lei penal ruim, que regula a mesma matéria, ainda ser aplicada aos fatos praticados durante a sua vigência. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que a lei boa, ela tem uma ultratividade na possibilidade de aplicação, ainda que seja substituída por uma lei ruim. Então, neste caso, o tempo do crime, ele definiu o momento e você conseguiu haver conflitos intertemporais. E é importante trazer para vocês uma informação aqui fantástica. Qual é? A lei ruim é aquela lei que de qualquer maneira prejudica o réu. E a lei boa é aquela lei que de qualquer maneira beneficia o réu. Aí você tem totalmente um entendimento da lei penal ruim, não é só a que cria crimes. E a lei penal boa não é só a que tira os crimes do ordenamento jurídico, é aquela lei que de alguma forma melhorou a situação do réu. Então vamos entender de forma melhor isso, só para ficar mais claro. Se a pena era de 6 a 10, entrou uma lei que diz que a pena agora é de 4 a 6, essa lei é boa, continua existindo o crime, mas a lei agora é melhor. E uma lei ruim, na mesma situação. Se a lei era de 1 a 4, passou a ser de 6 a 10, esse 6 a 10 passou a ser ruim. Então, o primeiro ponto importante em relação ao tempo do crime é a lei a ser o quê? Aplicada. Segundo ponto importante de você entender, conflitos intertemporais. Ah, mas não esquece, essa dica, ela é a dica de ouro. Só se aplica esses conflitos aos crimes instantâneos. Você sabe por quê? Porque nos crimes permanentes e nos crimes habituais, eu tenho a súmula 711 do STF. Sim, crimes permanentes, crimes continuados e os crimes habituais se aplicam a 711. Lá só fala os crimes continuados e o crime permanente. Eu coloco o habitual porque a sua forma de consumação é a mesma. Então, voltando para cá, vem comigo, preste atenção. Nesse particular, o que é que tem de diferente? O crime permanente é aquele que a conduta inicial ela permanece até o final. Não há uma renovação de outro ato. Aquele primeiro ato, ele é considerado até o último ato. É um crime permanente. Já o crime continuado, ele vai praticar vários crimes da mesma maneira. E o entendimento da súmula é o seguinte: olha, se ele praticou um crime continuado, ou seja, ele foi praticando novas condutas e entrou uma lei pior nesse caminho, ele responde pela lei pior. E se for um crime permanente, aquele que caminha desde o início até o final, ele também responde pela lei pior. Por quê? Porque quando entrou a lei pior, o crime estava acontecendo. Ponto importante para vocês, não pode errar, não pode ter dúvida nenhuma em relação a isso, não pode. O crime permanente é aquele exemplo clássico que o seu professor te ensinou do crime de sequestro, do crime de drogas, de portar droga. Já o crime continuado, a questão sempre vai trazer que ele consumou o crime de furto, consumou o furto, consumou o furto, consumou o furto. Ele pratica 5 furtos, só que de forma continuada. Então, nesses dois casos, e mais o crime habitual, que eu sempre coloco nos meus exemplos e coloco nas minhas aulas, ele responde pela lei pior, porque enquanto ele estava praticando, surgiu uma lei pior. Ah, o tempo do crime aí, mas gente, essa também é super importante. Tem uma combinação com o artigo 26 do Código Penal. Sim, aquele artigo que fala sobre inimputabilidade. Como assim, Cristiano? Sim, inimputabilidade. Ele diz assim, ó, que se verifica no momento da ação ou omissão. Com que dicção? É isento de pena o agente que, no momento da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de comportar-se conforme tal entendimento. Nesse particular, o que é que você tem? Você tem um ponto-chave. Eu não quero saber se o camarada tem algum problema psicológico antes
ou depois. Eu quero saber se ele tem um problema psicológico durante a prática da infração penal. Olha que coisa interessante, meu amigo. Vem comigo aqui, preste atenção. A pessoa, ela tem um problema psicológico. Só que ela toma um remédio, ela fica compensada. No dia que ela não tomou, ela pratica o crime. Depois ela volta a tomar o remédio e continua compensada. Ela responde como imputável ou inimputável? Inimputável. Porque no momento da ação ou omissão, ela não tinha o quê? Inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. É assim. Então, pessoal, a questão do momento do crime ela é importante até para definir se a pessoa é imputável ou inimputável. São essas nossas considerações sobre lei penal no tempo em 10 minutos. Gostou do vídeo? Compartilha, fala para geral que a Múltipla está fazendo esse projeto só para vocês que não tem muito tempo, mas quer adquirir bastante conteúdo. Vem com a gente em 10 minutos.